Há 2 dias atrás, no dia 18 de julho de 2026, eu tive um sonho. E esse sonho pode parecer meio estranho ou até ridículo, talvez, à primeira vista. Mas eu sinto que eu tive que contar, que tinha que contar, porque eu acordei sem entender e ainda não entendo muito bem o que significa. Então, talvez você saiba, possa me ajudar. E de qualquer forma, eu tô começando esse canal e talvez tenha alguma ligação direta com esse canal, porque esse sonho literalmente foi há 2 dias atrás. Então, no sonho eu tava andando de noite, era uma noite bem escura, não tinha estrelas, mas parece que talvez tinha um luar, porque de certa forma você conseguia enxergar as pistas, a grama, etc. E era uma pista, uma rodovia mesmo, onde passa carro e caminhão, só que não tinha carro nem caminhão. Ao invés disso, tinha uma multidão enorme de pessoas andando pelas duas margens da pista em direção à cidade. Todos estavam indo na mesma direção. E eu estava na frente dessa multidão com um bocado de pessoas que haviam na frente da multidão, poucas pessoas espalhadas, né? E eu estava junto com essas pessoas. Então a multidão andava devagar. Quando a gente estava chegando na cidade, então eu estava mais à frente, a gente estava passando perto de um descampado na lateral esquerda. Na lateral direita tinha uma rodovia que passava por baixo. E apareceu um senhor de idade dizendo: corre, corre, corre. E assim eu olhei para ele e fiquei pensando: o que está acontecendo? E ele olhou para mim e apontou para o lado direito, para a rodovia de baixo. Uma multidão de zumbis está passando aqui por baixo. Aí eu olhei para o lado direito, para a rodovia, e a multidão que estava andando, porque tinha uma multidão na rodovia de baixo também andando para a direção da cidade. Então tinha uma multidão atrás de mim e uma multidão do lado. Ela estava correndo, estavam todos correndo muito rápido, desesperado. E eu olhei assim para a multidão, olhei para o Senhor e eu estava tentando entender, sim, como assim, zumbis de verdade? Você tá falando sério mesmo? Porque zumbis aparecem só em filme. Só que eu estava pensando nisso na minha cabeça, não falei. E aí ele apontou pro lado esquerdo e falou: não vai para aquele lado também, que era o campo. Um campo aberto, descampado assim mesmo da cidade. Porque eles estão pegando o rosto de quem atravessar e quem tá passando por esse campo. Então na minha frente tinha a cidade, né? Que a gente estava chegando, estava muito perto. A cidade estava bem quieta e silenciosa, mas o Senhor tinha vindo de lá, correndo. Do meu lado direito tinha uma multidão fugindo, desesperada, e eu não sabia porquê. Atrás de mim tinha uma multidão devagar, lenta, indo para a cidade, como se estivesse migrando, eu estava junto com eles. E do lado de mim tinha pouca gente assim no campo, indo para aquele campo, ouvindo. E ele tinha falado para não ir para lá porque eles, e aqui eles são quem está por trás dos zumbis, né? Estavam ali pegando o rosto de quem passava pelo campo. E eles estavam nos vendo. Aí eu não sabia em quem acreditar, porque não sabia se o Senhor estava falando a verdade ou não. Tudo que eu sabia era o que eu estava vendo. Então eu decidi voltar pela multidão, pela contramão da multidão que estava atrás de mim. E foi voltando pelo lado direito, olhando para eles. E tudo que eu via era que eu tinha que avisar para eles o que o Senhor tinha me dito. Só que eu não sabia se o Senhor tinha dito, aquele Senhor tinha dito era verdade ou não. Mas eu sabia que se eu dissesse também eles não acreditariam. Então eu estava voltando pela multidão e sempre pensando assim: se eu disser eles não vão acreditar. Se eu disser eles não vão acreditar. E quando o Senhor tinha dito isso pra mim, aquele Senhor de idade, tudo que eu pensei foi na minha família. Eu tenho que encontrar minha família, porque eu tenho que ficar com eles, e se o Cristo tiver dito pra mim a verdade, eles não vão saber dessa informação. Então, também eu lembro no sonho que a multidão que estava atrás de mim, que eu estava junto com eles, né? A gente estava saindo do campo, então eu estava voltando pro campo. E eu não sabia se no campo era seguro ou não, não sabia por que estava todo mundo, uma multidão enorme. Quando eu falo multidão, era tipo milhões de pessoas, estava saindo do campo para a cidade. Enfim, não tinha resposta de nada, só sei que eu acordei sem saber porque do sonho e o que significava.